Podia ser perfeitamente uma notícia. Está a constituir-se como um dos sucessos literários do ano o almoço de domingo do escritor José Luís Peixoto. Hoje também poderemos abordar esse tema, mas vamos continuar a falar com o José Luís sobre viagens. Viagens, neste caso ao Dubai. José Luís Peixoto. Anda, amigo! Ainda não é domingo, mas... Olá. Olá. Obrigado por estás aqui, faz favor. Mas é verdade, antes mesmo de irmos às viagens, o almoço de domingo já é um sucesso. É não verdade, é verdade. Tem sido um ano incrível. Foi um livro que foi escrito, não é, nesta situação da pandemia e com muitas dúvidas, por isso tem sido uma alegria ver o caminho que tem feito. Muito bem. Vamos então falar da visita que fizeste ao Dubai, antes mesmo da Expo abrir portas, vistas as obras. Mas aquilo que tu hoje queres oferecer aos nossos telespectadores é, para além da água, para além do centro comercial e para além do resort. Sim. Estou aqui a ver justamente esta imagem que tem uns barcos que são muito utilizados e que são até cotidianos no Dubai, que chamam Abras e que são os barcos utilizados para fazer os transportes públicos e as travessias da enseada do Dubai, que na verdade é onde reside a origem de todo este lugar, esta enseada que vem do mar e que passa por terra ao longo de 10 km e a partir daí foi fundado o Dubai no século XIX. Porque sem água também não se centram populações. Não é? E que junta, portanto, faz a ligação entre as margens. Uma ligação muito tradicional, por exemplo, é a que fazem entre as margens de Deira e Dur Dubai, que são vá lá, o centro histórico de Dubai, que nem sempre é muito conhecido. Normalmente as imagens mais icónicas do Dubai são o Burj Khalifa, não é? Aquele enorme edifício, os grandes arranha-céus, mas efetivamente o Dubai tem uma história, todos os lugares têm uma história recente, não é? Mas tem uma história, não é? Sim, é uma história recente comparado com um Era país... disto que estavas a falar. comparado com, por exemplo, a nossa história, não é? Claro, Somos obviamente. um país secular, com séculos de história. Ainda assim, o Dubai surge como tal, como Dubai, no século XIX. Portanto, é recente. É recente. Mas ainda mais recente é toda a grande história do superdesenvolvimento do Dubai, não é? Porque no século XIX era uma pequena comunidade pescatória à volta, não é, desta enseada, onde havia também a colheita de pérolas, que a partir de certa altura foi ali o principal fonte de receita, não é? Fonte de receita. Mas houve depois vários problemas com as pérolas, nomeadamente as guerras mundiais que acabaram um pouco com esse mercado e tudo isso, e houve um período ali de dificuldades no Dubai, o que é também irónico hoje em dia, que nós associamos o Dubai a um lugar de grande prosperidade, de riqueza, mas houve efetivamente ali nos anos 50 e até meados dos anos 60 período de grandes dificuldades, que foi suprimido também por aquela que é uma das grandes imagens de marca da região, que foi a descoberta do petróleo. Pois, e que revolucionou aquela área. Quem é que vive no Dubai? Quem é que ocupou populacionalmente aquele espaço? Bem, a esse nível é um lugar muito inusitado. Acho mesmo que é único no mundo. É mais um melting pot, não é? Porque é um verdadeiro melting pot. Aliás, não conheço nenhuma outra grande metrópole do mundo em que a grande maioria da população não seja originária do lugar. Se nós pensarmos em Nova Iorque, em Londres, em qualquer outra grande cidade, pode haver muitas culturas e muitas presenças, mas existe e até sempre bairros, não é? E até bairros. E que tem muita importância e visibilidade, mas existe sempre um núcleo que é o núcleo originário daquela cultura. Neste caso, no Dubai, apenas cerca de 11, 12, 13% da população é originária daquela região. Todos os outros vêm dos mais diversos lugares do mundo, sendo os mais representados os indianos, que têm mais de 30% da população, paquistaneses, filipinos e também... Tudo para serviços, não é? Sim, principalmente. E também portugueses, é importante dizer. Sim, há muitos portugueses. Já entrevistámos aqui no nosso programa uma comunidade interessante. Com um convívio saudável com o turista? Sim.
Para já, porque há um aspecto também que é muito surpreendente, acho, em relação ao Dubai, que é nós, claro, associamos esta riqueza ao petróleo e, efetivamente, o petróleo trouxe uma transformação enorme naquela região e fez dela aquilo que ela é, em grande medida. Ainda assim, a principal atividade económica no Dubai é justamente o turismo. Para já, porque é um lugar que é muito conveniente em termos de localização, não é? Entre o Oriente, o Ocidente, entre a Ásia, a Europa, a África, não é? Depois também, porque efetivamente houve um investimento muito concreto nessa dimensão, ou seja, quando tudo isto se começou a construir, quando nos anos 70 se começou a construir esta cidade moderna e com estes edifícios tão vistosos, já havia essa intenção e, na verdade, criou-se ali uma companhia aérea também que é conhecida em todo o mundo e que faz ligações com todo o mundo. E essa dimensão do turismo é importantíssima, do turismo, do comércio também, que é muito claramente associado ao turismo. Sim. Olhamos para estes países e temos também uma ideia pré-concebida de um peso religioso muito vincado. Sente-se isso também? Bem, existe... Com tantos ocidentais, com tantos indianos e paquistaneses que são de origens e religiões diferentes? Existe uma maioria de muçulmanos e essa é visível também porque é a cultura do país e toda aquela área. Ainda assim... Até porque é o poder, não é? Sim, claro. O Dubai é um emirato, não é? Que faz parte dos Emirados Árabes Unidos, portanto tem um emir, é como uma espécie de uma monarquia. E tem justamente essa inspiração. Ainda assim, também, logo quando se pensou nesta cidade, nestes termos, porque é uma cidade que, de certa forma, nasce de uma ideia, nasce de uma vontade, justamente de um sheik, não é? Existe também essa ideia da multiplicidade de culturas e da multiplicidade de credos. Sim. E isso também é visível. Bem aceitos? Também é visível. Ou aparentemente bem aceitos? O que é que os teus olhos captaram? Na minha experiência, que talvez também possa não ser tão profunda assim, porque essas questões são sempre, não é, muito... Tem que se viver. São questões que há muito para dizer acerca delas, mas senti que não havia grandes problemas a esse nível. Porque é uma cidade, no caso do Dubai, em que existem os espaços, estão todos muito bem organizados. Nós, por exemplo, quando visitamos o Dubai, até pode acontecer com muita facilidade não visitarmos os lugares onde vivem, por exemplo, essas comunidades. As comunidades indianas. Eu, por exemplo, estive no Dubai durante o mês de novembro de 2020 e nessa altura estava-se a celebrar o Diwali, que é um festival das luzes indiano, que é, de certa forma, um equivalente quase ao Natal para os hindus. Portanto, o nosso Natal é o Diwali na Índia. E isso era muito visível, por exemplo, nessa área do Dur Dubai, que é uma área onde existem, por exemplo, os restaurantes indianos que eu, também pelo meu conhecimento da Índia, diria que são tão bons como na Índia. Sim. Toda a comida e toda a cultura do Médio Oriente, do Líbano, de todos esses países ali em volta e que também têm comunidades próprias, e tudo isso parece estar muito bem integrado. José, duas perguntas para duas respostas breves, porque o nosso tempo já está ultrapassado. Vais à Expo? Vou. É caro ir ao Dubai? Eu penso que depende um pouco, não é? Desculpa esta resposta assim um pouco tão dúbia, tão pouco direta, mas sinto que há várias possibilidades. É claro que muitas vezes a imagem que nós temos é a do luxo. Sim. Mas existem muitas outras possibilidades bastante mais acessíveis e a preços que não são muito diferentes daqueles que temos cá. O que quer dizer muito na medida em que, de um modo geral, o nível de vida é mais alto do que cá. Sim. Mas acho que se consegue encontrar algumas possibilidades também económicas. Há soluções. Acho que sim. Há soluções. Estamos convencidos, queremos ir. Muito obrigado. Leva-nos Espero se faz favor. Lá, não é? Obrigada. Zé Luís Peixoto, muito obrigado. Fazemos mais